Olá, bom dia. Hoje, em mais um episódio da Jovem Advocacia Pode, iremos tratar sobre o direito do trabalho e previdenciário. Me chamo Keliana Menezes, sou jovem advogada, especialista em direito do trabalho e previdenciário, e estou aqui com o Dr. Matheus Amorim, a doutora Ana Cíntia e o Dr. Júlio César. Doutores, eu gostaria que vocês se apresentassem. Vou começar, doutora Ana Cíntia. Olá, bom dia, doutora. Meu nome é Ana Cíntia Terto. Eu atuo atualmente em Amarante, no Piauí. E sou advogada previdenciarista há mais de 8 anos e trabalho também no nicho voltado para o autismo. Bom dia a todos, eu sou Júlio César, advogado previdenciarista, atuo em Teresina e em Timon. Atuo principalmente na área de BPC, LOAS e para deficiente para idosos. Bom dia a todos, eu sou Matheus Amorim, eu atuo em Esperantini, na região, na advocacia previdenciária, especialmente voltado para a área dos segurados especiais. Certo. Então, assim como todos os advogados, vocês também já foram jovens advogados. E eu gostaria de saber o que motivaram vocês na questão da advocacia a seguir essa carreira. Doutora? Sim, no meu caso, primeiramente eu fiz jornalismo, né? E passei 6 meses, mas não me adaptei. Então eu consegui transferir o curso para Direito e lá foi onde eu me encontrei. A minha turma era mais pessoas já que tinham segunda graduação, já eram pessoas experientes. Então isso eu acredito que tenha feito com que eu tivesse gostado mais do direito, consegui prestar atenção. Foi quando me deu aqui é a minha área realmente. Depois do 3º, 4º período, eu comecei a entender de fato que ali era meu lugar. Então, assim que eu me formei, retornei para minha cidade, Amarante, lá. E foi quando eu tive a abertura de tudo. Coloquei meu escritóriozinho pequenininho, comecei a ganhar algumas causas e foi quando meu nome começou a crescer. Eu disse, realmente, a advocacia que eu quero. Tentei prestar para o concurso ainda, mas eu percebi que não, que realmente a advocacia para mim foi um ponto X, quando eu comecei a encontrar os clientes, quando eu comecei a conversar com os clientes, entender a advocacia como um todo. Foi quando eu disse que realmente queria ser advogada e estou aqui até hoje, há mais de 8 anos. Que ótimo. E doutor Matheus? Eu digo que a advocacia me escolheu. Quando a gente termina o curso e até mesmo na própria graduação, eu estagiei somente em escritórios de advocacia. Então eu tinha aptidão maior para ser advogado. E pela necessidade, né, a gente sai da faculdade, a gente quer ter os nossos primeiros clientes, queremos ter os nossos primeiros honorários. E aí tem que estudar para concurso público, tem que se dedicar a isso. Então eu resolvi fazer outro caminho, o caminho realmente da advocacia. Eu retornei para Esperantina, né, no interior do estado, onde, na minha visão, seria mais fácil ganhar espaço na área da advocacia, ganhar nome. E de fato foi, né? Hoje já tem um pouco mais de 6 anos que advogo e digo que sou muito grato à advocacia. Consegui muitos clientes, graças a Deus, e cada vez mais conseguimos ganhar espaço, né? A cidade é pequena e o boca a boca é muito importante para que nós possamos cada vez mais prospectar novos clientes. A advocacia também me escolheu. Para mim, o direito, né, ajudar as pessoas é o meu objetivo maior. Óbvio que a gente faz a advocacia uma profissão, a gente faz a advocacia o nosso ganha-pão, mas pegar um caso de direito previdenciário e conseguir um BPC para uma pessoa que reside numa situação muito difícil de miserabilidade, para mim é o mais importante. E ajudar as pessoas e buscar realmente esses direitos, né? As pessoas que estão realmente desamparadas, foi que me motivou a seguir a área de direito previdenciário. E é isso. Sim. A doutora Ana Cíntia é de Amarante, doutor Matheus é de Esperantina. Como é a questão da prospecção no interior de clientes? Bom, assim, na cidade pequena, é um pouco... realmente você tem que ir atrás. Você não pode esperar, você abre o seu escritório, não tem que esperar o seu cliente chegar até você, você tem que ir atrás. A questão de parcerias é muito importante, principalmente na cidade pequena. Acredito que seja bem diferente na cidade grande. Mas, como é que eu faço? Eu entro em contato com alguns colaboradores, presidente de sindicato, presidente de associação, assistentes sociais, agente de saúde. Essas são as pessoas que eu consigo ter um contato, porque eles estão, agente de saúde principalmente, né? Que eles estão na casa das pessoas, estão sabendo o que é que realmente a pessoa tem, o que é que precisa, qual a dificuldade, e aí elas conseguem me indicar. Ou eu me disponibilizo para ir nas comunidades próximas para fazer uma palestra gratuita lá, e eu também consigo
angariar clientes daquela forma, juntamente com o presidente da associação da comunidade. Né? E a questão também, quando a gente ganha um cliente, quando a gente ganha a causa de um cliente, a melhor propaganda é o boca a boca. Então, de um cliente, ele vai atrás do seu nome? Vai, mas aquele cliente que ganhou, ele consegue indicar para aquela advogada ali. Tá? Lá na minha cidade, acredito que tenham de 5 a 10 advogados, né? Eu sou uma das únicas advogadas atuantes mesmo lá. Então, eu tenho que me destacar, né? Tenho que tentar me destacar no meio deles, que são profissionais também muito bons, tem área de previdenciário também, então eu tenho que me destacar de alguma forma, então eu faço dessa forma. Não sei se os outros fazem, mas o que eu indico a fazer, principalmente em cidade pequena, é ter esse contato, esse network com pessoas. Políticos também são pessoas importantes, né? Que conhecem muita. Políticos são pessoas importantes, outros advogados de outras áreas, por exemplo. O doutor aqui disse que também atua na área criminalista, então a gente pode fazer essa questão da parceria, chegar um criminalista lá no meu escritório, eu posso indicar para ele. É um outro tipo de prospecção que eu faço. E também nas redes sociais, que eu sou bem atuante nas redes sociais, né? Instagram, TikTok, Kawaii, o YouTube, faço tráfego pago, porque esses são quando eu consigo atingir a maioria das pessoas que têm internet, seja no Brasil como um todo. A doutora resumiu bem, de fato, que a advocacia, principalmente no interior do estado. Eu digo que o mais difícil é o começo. Ser jovem advogado do interior não é tão fácil, porque o boca a boca é importante, mas também quando você chega, as pessoas do interior, ela lhe conhece, ela conhece a sua família, principalmente se você for da cidade. Então, primeiro eles vão te julgar. Eles vão saber se realmente tu sabe. Então, é a importância de você se dedicar, de você ter conhecimento da área que você quer atuar. E os primeiros processos serão os mais importantes. Porque após a resolutividade dos primeiros processos, eles vão dizer, aquele advogado é bom. E aí depois que você pega uma fama de advogado bom, e aí o seu nome, naturalmente, ele se prospecta na cidade. Então, para mim, o que foi muito importante, de fato, foi isso. Foi não ter medo. Não ter medo, de fato, de advogar. Porque é muito difícil, principalmente em Esperantina, que é uma cidade de 40 mil habitantes, hoje nós temos grandes escritórios da capital, que já tem escritórios também em Esperantina. Então, a estrutura deles é bem maior. A estrutura deles é muito grande, que eles conseguem tirar muitos processos. Só que depois que você começa a atuar, que os seus processos começam a ter resolutividade, você começa a ganhar causas, as pessoas do interior, elas tendem a ficar com o advogado da cidade. Elas tendem a ficar com aquele advogado que ela sabe quem é a família, que ela conhece, então isso é muito importante. Então, assim, tudo que a doutora falou é sensacional, é muito importante, principalmente no começo, né? Você se dispor a conhecer novas pessoas. Eu digo que o jovem advogado, ele tem que ser muito resiliente e se abrir de fato para fazer esse network com outros profissionais. E não ter medo de fato, porque é o que a gente tem muito no começo da jovem advocacia, é medo da primeira audiência, medo do primeiro processo, medo de não saber protocolar. Mas dizer assim, que realmente nós estamos preparados. Nós saímos da faculdade, a gente sabe fazer, a gente só não precisamos acreditar em nós mesmos. Isso é verdade. Só acompanhando as falas dos colegas, né? A advocacia no interior é uma advocacia que é muito a proximidade. A proximidade com a comunidade, a proximidade com as pessoas. E como falaram também, né? A questão do network. E ela, inclusive, tá até me dando umas dicas aí, né? De você ter esse contato com pessoas que podem aproximar as pessoas, né? Um líder comunitário, uma pessoa de um agente de saúde, né? Eu, basicamente, a minha advocacia era realmente ter resolutividade e conseguir, né? No caso, aquela pessoa falar bem, né, dos meus processos e poder me indicar outra pessoa. Mas esse nicho que ela falou, até mesmo falei palestras gratuitas, é muito interessante também. E é isso. É verdade. Pois é, e eu vejo assim que a questão de que, é claro, que temos que saber fazer, mas também a questão de saber vender também é muito importante. E eu vejo assim, às vezes eu atendo no interior, que são pessoas assim carentes de conversa, né, conversar, aquele atendimento mais humanizado, a gente realmente entender, e eles realmente acabam ficando, né, com a gente por conta disso. Sim. E a respeito de precificação, é uma coisa assim que eu, de verdade, tenho muita dificuldade, né, no começo da advocacia, a questão da precificação, de como cobrar em certas demandas, sabe? Como é que vocês fazem? Eu particularmente no previdenciário, eu já estagiava em escritório de advocacia que atuava no previdenciário, então para mim foi muito, muito mais fácil, porque eu já sabia os preços que eles cobravam.
Então eu segui a experiência que eu já tinha, principalmente na questão de precificação. Eu acho que no previdenciário é mais fácil essa precificação, porque geralmente se usa de fato a tabela da OAB. Então eu acho que no previdenciário eu não tive tanta dificuldade. Tive essa dificuldade e tenho ainda hoje, já no outra área que eu atuo, que é no direito criminal. Sim. Nessa área eu tenho bastante dificuldade, porque o cliente não entende muito bem como que funciona, não sabe o que está pagando, então assim, às vezes é um pouquinho complicado. Eu entendi. No meu caso, é assim, eu sigo a tabela da OAB. Primeiramente, você tem que seguir a tabela da OAB, que ali é um ponto de referência para você. E aí você vai ter que observar o seguinte, qual o tempo que eu gasto com o cliente, no meu escritório, qual é o atendimento que você tem no meu escritório, o suporte. A reforma do escritório também conta muito nisso, né? A questão do atendimento. E o cafezinho também conta. Da entrada do meu escritório, eu já ofereço lá, que é a secretária, já ofereço cafezinho, bolacha. Vamos ficar aqui um minutinho conversando até eu termino o atendimento, conversando aqui com a secretária até eu terminar meu atendimento. Então, tudo isso conta na hora de precificar, né? A tabela da OAB é importante para você ter uma noção, mas aí você olha o que você tem de gastos e você pode aumentar. Não exorbitamente muito caro também, porque tem gente que cobra muito caro, né? Porém, você tem que colocar no meio, papel e caneta, né? Então, eu não sigo a tabela da OAB em alguns casos. Eu cobro um pouco mais caro. Mas essa questão minha, porque eu vejo os gastos que eu tenho e eu divido no papel mensalmente, porque eu tenho funcionário, tenho advogados, tenho recepcionista, tenho tudo isso. Pago luz, energia, tudo isso em conta. Assim, na doutoria, eu acho que o mais difícil para nós no previdenciário não é nem a precificação, o valor, mas a forma de como ele vai pagar, né? Exato. Porque muitas vezes o salário mínimo que ele recebe, aí parcelamento, o valor das parcelas. Então eu acho que isso vai de casa a casa, de cliente a cliente, porque principalmente eu que atuo no interior, você também, a gente acaba conhecendo aquelas pessoas, então nós sabemos a realidade dela. Eu acho que a maior dificuldade é isso, saber como que essa pessoa pode de fato nos pagar. Porque quando você inicia o atendimento, acredito que sim, que acontece com o senhor, ele fala o seguinte: tudo que eu receber é meio a meio. Ou eu não quero nada. É assim. Mas quando recebe o dinheiro e vê aquele montante, aparece família, se tiver da China, aparece. Como é, doutora, que vai ser esse pagamento aqui? Como é que você está cobrando conforme a OAB? Então, você tem que ter, além de tudo, o contrato bem especificado, porque você não pode discutir contrato quando vai receber. É discutir contrato quando vai assinar. É uma coisa importante também. Coloque tudo que você tem no contrato, né? Para quando for na hora de receber, não, tá aqui, ó, você assinou, eu li o contrato com o senhor, tá? Então não tem o que discutir. Se vier outro cliente, outro familiar querendo saber, tá aqui, ó, a gente não tem o que discutir, é dessa forma, assim, assim, assado. Deixar bem fechado, que eu tenho até um exemplo de um amigo, né, advogado, ele fez um contrato, recém-advogado, fez um contrato, não colocou as cláusulas específicas direitinho e ficou naquela, e aí eu tô fazendo errado ou não. Aí eu fui ler, eu disse, você não tá fazendo errado, mas você não tá seguindo a tabela da OAB, tá? Mas ele assinou, você assinou, tá tudo aqui, ninguém pode discutir com você, mas observe na hora de fazer o contrato que tem que colocar todas as cláusulas, inclusive de rescisão, se a pessoa não quiser mais, tem que ter multa, tem que ter tudo, a gente tem que se resguardar juridicamente, porque basta uma mosca em cima da pessoa e falar, vai lá na OAB reclamar, tá? É isso. E inclusive, pegando essa fala deles, né, essa questão da precificação, eu baseio muito na tabela do OAB, obviamente, e também na situação da pessoa, se a pessoa realmente tem como arcar com aquilo ali, né, e a complexidade do caso, o tempo que eu vou gastar com essa demanda, certo? E obviamente é onde que ela até falou no final, colocar tudo no contrato. Eu tive um problema com um cliente agora na Caixa Econômica, eu recebi um RPV, ele não concordou, você me falou que eu iria me aposentar por invalidez, mas eu só consegui auxílio acidente. Auxílio tá lá no contrato, benefício previdenciário. Aí o que eu me toquei? Que eu deveria especificar mais o benefício que eu poderia, certo? Eu poderia ter colocado em caso de aposentadoria por invalidez, em caso de auxílio-doença, em caso de auxílio-acidente, para ele poder ficar claro no contrato que eu vou, em um desses benefícios que eu conseguir para ele, ele vai me pagar o valor X. E ele não concordou. Aí uma coisa que também que acontece muito é uma pessoa falar, o outro advogado, não sei das quantas, falou para mim que eu tenho direito a aposentadoria por invalidez.
você não lutou por mim, tipo isso, né? Mas a gente tem que se organizar a documentação e fazer tudo pelo cliente e juntar a documentação correta, e aí vai uma coisa que depende muito de outras pessoas, de juízes, de peritos, né? E aí o cliente não concordou com esse valor que ele me pagou, mas aí eu fui até o fim e nós conseguimos resolver. Expliquei para ele a situação, obviamente, né? E ainda fiz um abono para ele lá, para ficar bem acordado. Ele falou, vamos cobrar aqui o valor X e o valor... Não, pois tá bom, vou cobrar esse valor aqui, a gente negociou, né? Porque devido à situação dele, que o processo dele estava parado no outro escritório e eu consegui resolver, né, para ele. Ele não concordou muito comigo, me tirou do caso, mas foi uma confusão, né, que teve lá Mas acontece, né? São coisas que acontecem e que acontece? A gente vai aprendendo. Eu acho que tudo na vida é um aprendizado. A doutora falou sobre a questão do contrato, tá bem explicado, né? E esse contrato, ele estava, talvez, dá uma margem para outra coisa. Eu coloquei muito generalizado o termo, benefício previdenciário. E eu deveria ter sido mais específico. Eu acho que uma das coisas importantes que a doutora também falou foi a questão da cláusula de rescisão. Porque o que acontece? Hoje nós estamos, infelizmente, essa é a realidade da advocacia piauiense. Hoje eu atuo muito, meus processos eu jogo todos para a Justiça Federal, que é a Justiça Federal competente de Teresina. E nós temos duas varas que infelizmente não funcionam praticamente, que é a 6ª e a 7ª vara. Então muitos e muitos clientes chegam ao escritório muitas vezes questionando, brigando, dizem que já conversaram com outro advogado, que outro advogado resolve em 6 meses. Essa é a realidade que nós temos que encarar. Então nós temos que realmente estar preparados para essa situação. É verdade. Às vezes eles pensam, né, que o advogado não está sendo diligente, mas na verdade é o outro lado, né? A justiça que está atrapalhando. Exatamente. E às vezes eu até brinco, né, que eu fico ligando, né, para as varas, simplesmente pedindo para que eles façam, né, o serviço deles. Mas assim, claro que eu entendo que é questão de ordem cronológica, a quantidade de processos e tudo. Mas para a gente explicar isso para o cliente é meio complicado, né? Para o advogado é difícil entender, na verdade. É difícil, né? É verdade. E na questão da negativa, como é que vocês comunicam, assim? Vem um indeferimento de um benefício previdenciário para conversar com o cliente? É uma questão bem delicada, né? É uma questão delicada porque eles já pensam que a gente vai ter que ganhar ali entre 4 meses, 5 meses, já é para estar ganho, né? Mas quando vem a negativa, eu chamo o cliente, explico como foi que aconteceu a negativa e que a gente não perdeu. A gente vai dar entrada na justiça. Como eu moro em Amarante, a competência era Teresina. Hoje em dia mudou para Floriano. Né? Então, e eu acompanho, eu dou suporte, eu falo das movimentações desse processo. Floriano é uma vara muito boa, né? É bem diligente, bem rápida mesmo, célere. E o que eu faço para que eles não fiquem tristes é a questão do suporte. Foi indeferido, eu chamo e explico a situação, até porque a cartinha chega no seu endereço. O endereço dele, eles não sabem. Eles já pegam, doutor, e essa carta aqui? Eu digo, não, vem aqui no escritório que eu te explico. Ó. Assim, assim, assado. Mas a gente vai dar entrada na justiça, vai ser aqui em Floriano, eu vou lhe acompanhar. Se eu não conseguir lhe acompanhar, alguém do escritório lhe acompanha, eu não deixo você sozinho. Vou e volto. É o suporte que eu dou para exatamente tentar ficar segurando ali o cliente, porque temos outros advogados que antiéticos, a todo momento aparece, mas se a gente fizer isso, der aquele suporte e mostrar para eles como é o nosso trabalho, eles não ficam tão tristes quando há negativa. Eu particularmente já trato isso no primeiro atendimento, porque a gente tem que ser realista com o nosso cliente. Nós temos hoje um Instituto Nacional de Seguro Social, que é o INSS, que parece que negar é a regra. Então eu sou bem sincero com o meu cliente. Ó, você vai passar por um médico, se for um benefício por incapacidade, você vai passar por um médico que muitas vezes é ignorante, um médico muitas vezes que não quer ver a documentação médica do nosso cliente. Então eu digo, a probabilidade de o benefício ser negado é muito grande, mas não se preocupe porque a gente vai para a justiça. Então ele já está ciente de que provavelmente o benefício dele seja negado, e isso na verdade no interior, né? Isso já, até eles mesmos já conhecem, eles sabem que o INSS é bastante complicado. E hoje ainda mais, né? Pelo fato, por exemplo, em Esperantina temos o INSS lá que simplesmente não tem funcionalidade. O INSS está lá só para entregar a senha inicial. Então, essa é a realidade. Então, eles já estão preparados para isso também. Acho que antigamente era mais difícil, mas hoje não. Pelo que se tem hoje do INSS, pelas essas negativas em peso, então acabou se tornando mais fácil. Certo. A advocacia previdenciária tem esses desafios.
primeiro desafio, começa na fase dos requerimentos administrativos, na questão dos médicos realmente, que pegam, muitas vezes a pessoa ela não aparenta estar com a deficiência e tem um laudo muito positivo e muitas vezes eles negam, né? E muitas vezes a pessoa tem a deficiência caracterizada, né? Na aparência e o laudo às vezes não é o que eles querem, entendeu? Então tudo isso aí, toda essa preparação tem que ser feito pelo advogado, tem que acompanhar, vamos lá, você está fazendo acompanhamento no CAPS aonde? No CAPS ou no hospital, vamos pegar o seu histórico, prontuário médico, tudo isso aí o advogado tem que ver de perto. E quando vem a negativa, você tem que explicar para o cliente, olha, aconteceu isso no processo, o médico faz todo o histórico para ele, para conscientizá-lo que você fez o seu melhor. Você fez o seu trabalho e você vai recorrer até onde a chance que der, né? E aí muitas vezes você se depara realmente com servidores que dificultam a vida da pessoa. Eu tive um processo que está na Justiça Comum, né? Que simplesmente o processo está parado desde janeiro do ano passado. E aí o cliente foi lá pessoalmente e disseram para ele, ó, o advogado abandonou o processo. É ser transparente, né, com o cliente. Sim, exatamente Suporte isso. é importante. Exatamente. E para finalizarmos, eu gostaria de escutar algum conselho para os jovens advogados, né, para essas pessoas que estão no início dessa carreira. O que eu teria a dizer para o jovem advogado é que, principalmente para aqueles que pretendem atuar na área da seguridade especial, né, do segurado especial, tanto pescador como lavrador, é que eles, além de confiar no cliente, além de extrair toda a verdade do processo do cliente, que ele também busque outros meios para confirmar aquilo que o cliente fala, porque muitas vezes o cliente não fala a verdade não porque ele está mentindo para o advogado, né? Por desconhecimento mesmo, pela ignorância. Muitas vezes você tem um cliente que é rural, mas aí na localidade tem um posto tubular. E aí o prefeito chega lá, não, você pode ficar ligando e desligando esse posto para mim. Ele recebe 400, 500 reais para fazer isso. Mas vai lá pro CNIS dele. Isso. Então, muitas vezes ele nem sabe que tem esse vínculo empregatício. Ele pensa que é só um contrato e é isso. Então, assim, é conhecer de fato o processo, se dedicar a estudar as jurisprudências que são muito importantes e de fato se preparar bem para ingressar com o processo tanto administrativo como judicial, principalmente no INSS, que hoje cada vez mais a gente vê uma coisa diferente, principalmente nos benefícios de incapacidade. A gente tem pelas resoluções do INSS muitas mudanças, né? Então tem que realmente estar bem preparado. A dica que eu dou, assim como eu comecei, estude, se prepare, principalmente tem que se preparar, porque o INSS ele muda todo momento, as normativas dele todo momento, tem que estudar as leis, né? E assim, e sem ter medo. Você não esperar o cliente chegar até você, você ir até o cliente, mostrar que você é advogado, que você entende, mas você tem que ter segurança no que está falando e não ter medo, porque o medo ele atrapalha muito, é um obstáculo muito grande. Ainda mais quem é jovem advogado, porque a gente tem aquele meio da população, a sociedade falar de você. Que advogado é novo não sabe. Não, estude, se prepare e se mostre. Seja ele no presencial ou no offline, no presencial ou no online. Porque hoje em dia a internet é um aliado do advogado. Então você precisa se mostrar, ter uma autoridade naquela. Você tendo autoridade, certamente você não vai passar despercebido e você vai ter cliente, vão ser chamados você para dar palestra, vão ser reconhecidos, você vai ser reconhecido. Então isso é importante demais. E principalmente estudar, fazer network, que é uma parte muito importante, e não ter medo. A dica que eu dou para os jovens advogados é que vocês vão passar por dificuldades? Vão passar por dificuldades. Foi até colocado na nossa fala aqui. Vocês vão passar por negativas e até mesmo clientes que não vão... não vou querer mais com você não, processo. Mas para isso você tem que se preparar. Você tem que estudar, você tem que entender as atualizações do INSS, o que eles estão querendo, entendeu? E preparar a documentação capaz de dar o benefício para o cliente. Entendeu? E é isso, é se atualizar, é buscar o conhecimento sempre. E é essa a dica que eu dou. Chegamos ao fim de mais um episódio da Jovem Advocacia Pode. Hoje tratamos sobre direito do trabalho previdenciário, sobre precificação, sobre a questão da prospecção de clientes, sobre as dificuldades, anseios da Jovem Advocacia. E eu gostaria de agradecer vocês por a contribuição muito valiosa. Muito obrigada, de verdade.
E ficamos por aqui. Agradeço a audiência e gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo, comentassem, curtissem, e eu agradeço.